Fala, minha galerinha do sexto ano. Hoje estou aqui, professor Gustavo, para te dar 4 dicas que você vai arrebentar na tua prova. Com essas 4 dicas aqui, você vai fazer o quê? Pegar o seu caderno, anotar essas dicas, e eu também vou colocar esse slide lá no nosso grupo do Classroom, tá bom? Mas eu quero te pedir para você comentar esse vídeo aqui, compartilhar com seus amigos e deixar o seu like aqui pro curso Supermódulos Professor Gustavo. De boa? Dicas de interpretação de texto. Se você assistiu ao nosso primeiro vídeo, eu estava conversando com vocês sobre a importância da gente conhecer a nossa prova. Das 20 questões de língua portuguesa lá do Colégio Militar, 17 eram de interpretações de texto, interpretação textual. Do Penta II de 2019, das 10 questões, 9 eram questões de interpretação textual. Então você acha que é um conteúdo importante, que é um conteúdo que você precisa aprender, que você precisa se dedicar? É óbvio, meu filho, é óbvio que você vai ter que testar, é óbvio que você vai ter que treinar sua interpretação textual. Beleza? E não é só sorte, não é só você entender o texto. Ai, não, interpretação, tem gente que fala assim, professor, interpretação textual é sorte, é ali na hora, é um relacionamento. Não é isso, cara. Você precisa entender que você pode e deve treinar esse tipo de questão, tá bom? Que você pode, tem alguns macetes, algumas dicas que vai te ajudar nessa hora de interpretar o seu texto. Beleza? Vamos lá, 4 dicas. Por que 4 não 5? Porque eu não gosto de ninguém sozinho. Todo mundo junto. 4, fica todo mundo aqui, 2 com 2. Vamos lá. Dica 1 do Felizardo, meu programa aqui, né? De frente com o Gugu. Brincadeira, do curso Supermódulo. Dica do Felizardo, dica 1. Comece sempre pelo comando das questões. Que é isso? Se você começar pelo texto, a tendência é voltar ao texto. Que coisa linda, né? Lembre-se, você tem um tempo para fazer a prova. Olha o cachorrinho, ele tá abismado com essa dica. Ele tá com a boca aberta, ó. Que essa dica foi muito importante. Vou explicar para vocês. Começou a provinha, vai ver lá aquele texto de 2 páginas. Nós vamos ler o texto, óbvio. Só que você tem que ir já se sentindo um investigador. Tá entendendo? Você sai da prova, você vai lá olhando aquilo ali, bem bisoiando tudo, com atenção. E como você pode fazer isso? A primeira coisa, botei aqui a fotinha. Primeira coisa, antes de ler o texto, vamos ler a alternativa 1. Vamos ver o que a questão 1 está pedindo, o que a questão 2 está pedindo, a questão só de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2. A princesa Arabella pede um presente e um elefante, por quê? Aí lá no texto de 3 folhas, tá explicando a história todinha da princesa, qual é o nome dela? A princesa Arabella estava no pátio do palácio, aí pediu pro pai, que ela tem dinheiro, um elefante. Quem é que pede pro pai um elefante? Eu queria um elefante. Tem até um programa, né, nesses canais aí, que é de uma hipopótama, Jéssica hipopótama. Já viu isso? A mulher queria um hipopótamo. Você queria o quê? O seu cachorrinho que você achou na rua, o seu hamster, né? Mas ela quis um elefante, minha filha. Ela tem dinheiro, ela é princesa, quer um elefante. O que você vai fazer? Você leu o texto, ok? E depois leu a questão. Você já esqueceu o texto. O que tu vai fazer? Vai ler o texto de novo. Voltando. O aluno que não tem aula aqui no Supermódulo, o aluno que não é meu aluno, ele tá lá fora. Ele vai começar a prova, o quê? Lendo o texto. Aí ele ficou 20 minutos para ler o texto. Aí leu a questão. Aí a questão era essa. Ele leu o texto da princesa Arabella. Aí ele acha que entendeu. Ele não entendeu é nada. E aí ele vai para a questão. Ele lê a questão, a princesa Arabella. E aí ele fala assim, ué, por que a princesa Arabella pediu um elefante? Aí o que ele faz? Ele volta pro texto. Volta ao texto. Vai ler de novo tudo. Então, é eficaz? Não. Porque você leu o texto 2 vezes. Ah, mas aí, né, eu vou ser mais inteligente que eu li o texto 2 vezes. Não, porque você vai para a questão 2 e você não sabe de novo o que a questão 2 está pedindo e você vai ler o texto pela 3ª vez. E aí, se o texto, a questão 4, também estiver pedindo algo sobre o texto, você vai voltar ao texto de novo, 5 vezes lendo um texto para 4 questões. Você tem que pensar que você tem um tempo para a prova. Ok? Ah, você está fazendo em casa. Você está fazendo em casa sem tempo. Tu lê o texto uma vez, tu lê 5, tu lê 300, meu filho. Tu lê quanto tu quiser. Só que, lembra que na prova você tem um tempo para fazer. E são, para 20 questões, 8 textos para você ler. Você vai ficar lendo para cada alternativa uma vez o texto?
Será que vai dar tempo? Não vai. Então, olha só. Se eu comecei a prova, antes de ler o texto, pô, eu falei assim, caraca, eu lembrei daquela aula do professor Gustavo, né? O que eu vou fazer? Vou ler a alternativa. Aí a alternativa tá assim, ó. Ah, qual é a cor do prédio, qual é a cor do castelo de Arabella? Beleza, tu já sabe o que tá pedindo, tu guarda essa informação lá na tua cachola e vai ler o texto. Tá lendo o texto, blá, 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 blá. Aí achou, o castelo de Arabella é amarelo porque ela gosta do sol. E quis colocar a cor do sol, não sei. E aí tu fala, ih, já achei a resposta da pergunta 1. Mas por que você sabe a resposta da pergunta 1? Porque antes de ler o texto, você leu a questão, o que a questão está pedindo. Isso vai te ajudar no quê? Quando você for ao texto, quando você tiver que ler, você já vai ler sabendo que você vai ter que extrair. Porque um texto de 2 páginas, ele vai te encher de informação. Mas a questão é, qual informação que você precisa de verdade? Fica ligado nessa dica, é uma dica muito importante, por isso que eu coloquei como primeira dica do Felizardo. Olha só o que está nessa questão aqui. Sobre o texto 1, responda as questões de 1 a 7. Então, um texto só, um texto numa prova, deixa eu ver, essa prova é do Colégio Militar, por que eu sei que é do Colégio Militar? Ó, alternativa de A a E. A do Pedro II só tem alternativa de A até D. Mas do Colégio Militar, de A a E. Então, olha só, um texto só é o material para eu responder toda essa alternativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já pensou se para cada alternativa você vai ter que ficar lendo o texto de novo? Então o aluno que não tem aula comigo, o que não tem, ele leu a primeira vez antes de fazer as questões, aí faz a questão 1, não sabe, aí lê de novo. Faz a questão 2, não sabe, aí lê de novo. A 3 ele não sabe, aí lê de novo. A 4 ele não sabe, lê de novo. A 5 ele não sabe, não lê de novo. A 6 ele faz a mesma coisa. A 7 ele teve que ler o texto 8 vezes para fazer 7 questões. Lembrando que a prova são 20 questões, meu filho. O que isso acontece? Por quê? Se você ficar voltando para ler toda hora, o texto a todo momento, para responder questões, se você não fizer uma leitura inteligente, detalhada, você vai ficar cansado logo na primeira parte do texto, na primeira parte da prova. E lá a parte de matemática? As outras matérias, você ainda tem que fazer uma redação. Será que você vai ter raciocínio ou disposição para fazer continuar a prova? Então cuidado com a prova de língua portuguesa. Ela não é uma prova difícil, mas ela é uma prova que pode te cansar se você não treinar. Mas não vai te cansar porque você, sinistro, está treinando interpretação textual. Beleza? Então vamos lá. Dica número 2. Em um texto não verbal, lembra da aula lá? De textos verbais, textos não verbais, textos híbridos? Lembra? Olha só. Em um texto não verbal, cada detalhe é muito importante. Então, a imagem... Ó, aqui eu tenho um texto não verbal e o texto também híbrido, né? Que envolve as duas linguagens. Os dois tipos de textos. Verbal e não verbal. Aqui eu tenho um texto híbrido. Olha só. Tudo aqui é muito importante. As letras, do que está escrito é importante, sim, mas eu preciso interpretar isso aqui. Falou? Ó, todo mundo dando a mão, sorrindo, tá todo mundo feliz e contente em ajudar. A moça aí do outro vídeo também, né? Ela tá com um semblante, olha só, de alegria. Venha, venha. Só pela cara dela tu já tá indo ajudar na campanha de doação de sangue. Então, qualquer detalhe, a cor do meu texto, esse vermelho aqui, ele é importante. Essas letras em branco é importante. Tudo aqui é muito importante. O símbolo do SUS, procure um hemocentro mais próximo. Olha só a diversidade nas pessoas. Eu tenho chinês, eu tenho negros, eu tenho branco. Todo mundo para mostrar o quê? Que é uma campanha da sociedade inteira. Vocês estão entendendo? Então, toda a construção do texto não verbal, a expressão, olha a postura dos personagens, ó, todo mundo com a coluna reta, todo mundo procurando, todo mundo alegre, feliz, de mãos dadas, para mostrar a unidade. Então, toda informação é importante. Mas na prova de você, o que cai? O que cai? Adivinha? A Turma da Mônica. Turminha da Mônica tá na tua prova. Se tu gosta de Turma da Mônica, tu vai passar a gostar ainda mais. Então,
Vamos lá. Eu tenho uma construção aqui híbrida. Uma construção aqui que mistura a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Lembra? Textos híbridos ou qual é o outro nome que eu posso dar? Misto, muito bem. Então vamos lá. Pessoal, aí chega a Magali, né? Lembra da Magali? Primeira coisa, quem é a Magali? Você conhece. A Magali é a personagem na história que gosta de quê? Comer melancia. Por que ela come melancia? Eu também gosto de comer fruta. Amo comer fruta, como frutas. Mas a fruta enche a nossa barriga, não enche, né? Então eu tenho que comer, assim, pra matar minha fome, umas 15 melancia. Eu como a Magali. A Magali é a personagem que come muito. E isso aí você sabe por quê? Questão de inferência, que nós vamos entender também mais em outro vídeo. Inferências textuais, intertextualidade. O que é isso? Vamos mais pra frente, no próximo vídeo vou colocar isso aí. Não perca meu próximo programa. Então vamos lá, a Magali diz assim, pessoal, eu tomei uma importante decisão na minha vida. Pra mim chega de carne, gorduras e frituras. Aí o Cebolinha fala, uau, que legal, Magali. A Mônica, apoiado. De agora em diante, eu vou ser vegetariana. Pum! E no último quadrinho, o Cebolinha sai correndo. Olha só, é legal porque o nosso conteúdo aqui é um texto híbrido. É um texto que eu vou entender a mensagem de duas formas. Pela imagem e pelo que está escrito, ok? Agora imagine se fosse só o que está na imagem. A gente conseguiria ter alguma coisa, alguma noção? Sim. No primeiro quadrinho, olha só a postura da Magali, ó. De olhos fechados, levantando a mão, contando alguma novidade. E eles estão distraídos, tá vendo? Olha a postura. A Mônica tá assim, o Cebolinha tá prestando atenção. Tudo é importante. Uau, que legal, Magali. Ela não vai comer, tá metendo esse caô, né? Vamos ver se ela vai conseguir. Vai comer mais carne, vai comer mais gordura, fritura, igual a gente depois da ceia de Natal Ano Novo em janeiro, né? Agora começa a dieta, agora não sei o quê, vai uma penca de promessa. Então, num texto não verbal, cada detalhe é muito importante. Que tipo de detalhe? Observe a feição. O que é a feição? A carocha, a famosa carocha. O rosto, a expressão facial dos personagens. Vamos lá, vamos ter essa observação, ó. No início, eles estão assim, ouvindo, né? Tipo assim, lá vem história. Conta aí, vai. No segundo quadrinho, olha só. Como é que tá a feição deles, ó. O olho esbugalhado, olhos esbugalhados, parece até eu falando. Olhando, prestando atenção no que a Magali está fazendo. E olha a Magali, a postura de quem está falando coisa beça, que tá falando algo assim, né, para se engrandecer, ó. E no final, no último quadrinho, olha a expressão da Mônica e da Magali. De quê? Surpresa, olha a boca. Boca de surpresa, ó. Os olhos também, ok? Então, observe a feição dos personagens. Lá no começo aqui, olha a feição dessa personagem aqui. Olha a feição desses personagens aqui. Uma feição de quê? Convidativa, porque é uma campanha de doação de sangue. Outra coisa, observe a postura do personagem. Como assim postura? Postura corporal, tá bom? Olha só no primeiro. Magali chegando toda pomposa, ó. Tem uma novidade para contar. A Mônica meio curvada, tipo, o que lá vem história, né? No segundo quadrinho, olha a postura dos personagens, ó. Postura de prestar atenção, de ouvir. Além da feição, eu tenho a postura também. Olha a postura da Magali, que postura altiva, ó. Postura aí, vou falar, hein, falando, conversando, tá vendo? E o final, o Cebolinha correu, olha a postura de interrogação. Aqui eu não tenho nenhuma parte verbal. Eu só tenho a linguagem não verbal, o texto não verbal. Isso aqui constrói um entendimento. Qual? Que elas estão surpresas. Olha a cara, olha a Mônica como é que tá. Olha a Magali, a postura delas. Então dá para entender? Dá para sentir essa mensagem? E por último, muito importante, observe o ambiente. Eles estão aqui aonde? Em um parque, um jardim. Então já me dá uma ideia de que é um assunto descontraído, ok? Que é um assunto, talvez assim, que pode ser conversado com amigos, com colegas. Já pensou se o cenário aqui fosse um hospital? Ou se um cenário fosse um cemitério?
seria um outro tipo de conversa, um outro tipo de interpretação. Quando você batesse o olho na questão, você se fosse um cemitério, um hospital, é algum assunto mais delicado, mais sério. Mas aqui, ó, esse colorido já me dá a ideia de que é um assunto mais descontraído. Show? Dica 3. Tenha concentração e foco, ok? Num texto, para ler um texto, você não pode começar afobado, correndo, querendo. Você tem que ir com calma, como se você fosse um investigador, ok? Lendo cada detalhe, cada informação, tendo uma leitura muito atenta. Se você tiver uma leitura muito atenta, muito legal, você vai ler o texto uma vez só, você vai conseguir ter tempo. Se você fizer lá aquilo que eu disse na dica 1, de começar pelas alternativas, olha só, isso aí é saber fazer uma prova, ok? Às vezes temos muito conhecimento sobre conteúdo, mas não temos preparo emocional, postura para fazer uma prova. Chega lá se tremendo, né? Querendo comer aquele frango assado que tu levou para a prova. Calma. Precisa ter concentração na hora de fazer a prova. Precisa ter foco na hora de fazer a prova. A prova do Colégio Militar disponibiliza em média 8 textos para 20 questões. Então, conhecendo a prova, sabendo que o que é mais cobrado na prova é a interpretação textual, sabendo que você vai ter 20 questões para fazer e 8 textos para ler, você precisa de concentração. É uma prova que você vai ter que ler. Professor, são sempre textos grandes. Tem um texto grande, aí eu coloco uma poesia depois, um poema, perdão. Depois coloca uma... Cadê? Vou voltar aqui. Coloca uma charge para você. Vai misturando os textos. Mas, em média, 8 textos por prova. Então você vai ter que ler 8 textos. Você vai correr? Não vai correr. Você tem que fazer. Você vai ter que ler para fazer as respostas, para marcar a alternativa correta. Falou? Então tenha concentração, tenha foco na hora. E a última, que é polêmica, olha só. Não pegou? Não tem problema. Vou falar aqui para vocês. A dica número 4 é o seguinte. Cuidado com a palavra interpretação. Deixa eu colocar aqui no quadro. Interpretação é diferente de opinião. Tá bom? São coisas diferentes. Interpretação e opinião. É a minha dica 4. Foi? Caraca, essa minha equipe técnica. Olha só. É excelente minha equipe aqui na rede Supermódulos. Ia falar o nome de uma emissora aí, mas não vou dar esse luxo na minha aula que vai bombar. Deixa eu apagar isso aqui nessa letra aqui horrorosa. Vamos lá, dica 4. Não considere a sua opinião na interpretação. Isso aí é polêmico. O que é não considerar a sua opinião na interpretação? Olha só, o Cipso está lá pensando que ele não entendeu. Muita gente erra porque procura nas alternativas a opção que representa a ideia pessoal que tem a respeito do texto. Falou? Vou explicar para vocês. O texto, vamos dar um exemplo aqui. O texto está falando que as crianças do 6º ano... Deixa eu beber água aqui bem. O texto lá na prova, um exemplo, tá? Está falando que as crianças do 6º ano têm que ter uma alimentação saudável. Tem que comer brócolis. Tem que comer jiló. Tem que comer abobrinha. Coisas que vocês amam, que eu sei. E aí você não concorda. Você já tá lá lendo um texto, não concorda? Não quero comer essas coisas que a minha avó faz. Você acha que você tem que comer batata e hambúrguer todo dia. E aí na alternativa lá, tá assim, ó. A questão tá pedindo a opinião. A interpretação textual de opinião. A interpretação textual. Aí tá lá na A, tem B, C e D. Aí na A tá escrito que você tem que comer brócolis. Na B, tá falando que você tem que comer. Vou botar aqui H porque você sabe que é. Tá escrito aqui tá escrito hambúrguer, tá? E aí você acha que você tem que comer hambúrguer. E tu fala assim, a resposta é B. Porque minha opinião é que eu tenho que comer hambúrguer. Então, é essa.
Mas a prova não é um exemplo bobo para ilustrar o seguinte: a prova não quer tua opinião, não quer saber o que você acha. Isso aí é lá na prova de redação. A prova de língua portuguesa quer a interpretação textual. Não me interessa. Ai, professor, mas eu acho sobre o assunto, o meu posicionamento aí. Não te perguntei. A prova não te perguntou qual a tua opinião. Ela quer saber a interpretação. Então, cuidado. Por mais que a prova não é o caso de uma prova no nível de vocês, mas se uma prova está colocando uma questão polêmica ou uma questão que você pensa diferente, você não tem que colocar nas alternativas o que você acha ou o que você acha correto. Você tem que colocar aquilo que a prova, aquilo que o texto está dizendo, ok? Questões são interpretativas e não opinativas. Você não tem que opinar sobre o assunto numa prova objetiva, de marcar lá no cartão resposta, na prova qual é certa. Não é isso. Você tem que fazer o quê? Colocar aquilo que o texto está dizendo, aquilo que a prova está colocando para você. Então, cuidado. Não misture opinião com interpretação textual. Isso é muito importante. Falou? Com essas primeiras 4 dicas, com esses primeiros toques, dicas, bizu, você vai conseguir fazer uma prova de interpretação textual com mais eficácia. Agora, não deixe de comentar, meu filho. Não deixe de colocar teu like aqui, falou? Não deixe de assistir aos próximos vídeos, tá bom? A família assiste aqui de novo, ó. Todo mundo feliz com essa aula, o cachorro está encantado, lambendo aqui um menino. A outra tá com os olhos bugalhados, que tá com medo. Mas você é o quê? Você tá feliz, igual esse gato aqui com os dentes pra fora. Falou? Então a gente te espera no próximo vídeo, não perca.